CNN Money está de volta e José Mauro Ferreira Coelho tomou posse ontem como presidente da Petrobras, colocando um desfecho para essa novela de troca na presidência da maior estatal do país. No seu primeiro discurso à frente da empresa, ele disse que deve seguir a prática de preços de acordo com o mercado internacional, não deve ter alteração na política de preços da Petrobras. E vale lembrar, ele foi indicado pelo governo federal para presidir a Petrobras. O seu nome foi aprovado na última quarta-feira na Assembleia Geral, então ontem ele foi aprovado também pelo novo conselho que foi eleito na quarta-feira, e aí ele assume o lugar do general Joaquim Silva Luna, que estava no comando da Petrobras desde abril de 2021. E ontem, viu, Jair, ele fez um discurso ali que o mercado aparentemente gostou, sinalizou que vai manter a política de preços, então, que é um ponto que o mercado fica sempre muito de olho. Era o esperado, inclusive, já, né? Era o esperado, exatamente. Bom, a gente vai escutar, então, um trechinho do que disse o José Mauro Ferreira Coelho ontem, falando sobre aumentar a competitividade da Petrobras, também manter a política aí de redução do endividamento. Vamos ouvir. Continuaremos buscando maior integração entre a produção de petróleo, o refino e os nossos mercados consumidores. Estamos preparados para atender o mercado doméstico e o mercado global. Trabalharemos incessantemente pela expansão da carteira global de clientes, pelo desenvolvimento de novos mercados, pela redução de gargalos logísticos e pelo aumento da eficiência e competitividade nas nossas operações. Notem que duas palavras aparecem muito no discurso e que são, né, um objetivo fundamental da Petrobras: eficiência e competitividade. Entendemos também que a prática de preços de mercado é condição necessária para a criação de um ambiente de negócios competitivo, para a atração de investimentos, para a atração de novos agentes econômicos no setor, para a expansão da infraestrutura do país e a garantia do abastecimento. E o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou da cerimônia de posse e apontou os desafios que o novo presidente da Petrobras tem pela frente. Caro doutor José Mauro, o senhor assume a presidência da Petrobras em uma conjuntura global muito particular, marcada por grandes desafios, entre os quais ressalto a recuperação da economia mundial na esteira da pandemia de Covid-19, os efeitos do conflito no leste europeu, que repercutem profundamente nos mercados de energia, agravando a maior crise energética mundial dos últimos 50 anos. Bom, então vamos ver o que o mercado achou, né, desse discurso. A gente conversou ontem com o João Lorenzi, que é analista de commodities da gestora Incor, e ele disse que aparentemente o discurso foi bem recebido, já que o presidente da Petrobras disse que vai manter as políticas que já vinham sendo adotadas, isso desde a gestão de Pedro Parente. Vamos ouvir. Isso porque ele deixou claro que ele quer continuar com a execução do plano estratégico mais recente aprovado pela empresa. Ele elogiou bastante o que tem sido feito na Petrobras desde 2017, na gestão do Pedro Parente até hoje, com foco em aumento de produção, maior eficiência, desalavancagem. E ele também deixou claro que sim, um debate que tem sido posto na mídia e o pessoal tem comentado, que é respeitar a paridade de preços internacionais. Isso porque ele deixou claro que o Brasil ele ainda é dependente de importação de combustíveis e essa política precisa ser respeitada para que o país não sofra um risco de desabastecimento. O analista também comentou sobre a percepção dos investidores em relação ao novo nome do comando da Petrobras. Vamos acompanhar. De um lado, você tem aquele investidor que ele não quer investir em Petrobras porque ele tem medo do risco político de Petrobras, conforme a gente vai chegando perto das eleições, dado que a gente não sabe quem vai ser o novo governo e nem o que o novo governo vai querer fazer com a empresa. E por outro lado, que você tem aquele investidor que olha e fala: eu sei do risco político, mas se eu fizer conta de quanto dividendo a empresa vai me retornar nesse ano, e a gente está falando aqui de 25% de yield, 30% de yield ou até mais, calculado por alguns bancos e pelo próprio mercado, ele está disposto a correr esse risco porque ele pensa: para não valer a pena eu ter a Petrobras na minha carteira, a Petrobras tem que cair muito e eu não acho que ela vai cair isso tudo. Bem, Pri, algumas incertezas, né? Será que vale a pena investir de fato ou é melhor esperar? Pois é, né? Acho que o que o Lorenzi quis dizer é que quem topa correr risco, como tem essa percepção de que pode ainda haver alguma interferência política, a gente está perto de um momento de eleições, os combustíveis ainda estão muito altos, petróleo
subiu bastante, inclusive, nos últimos dias. Então, o que ele coloca é, se você topa correr risco, a Petrobras é uma ação que pode pagar bons dividendos. É uma ação que paga, mesmo que ela não valorize, como ela paga altos dividendos, se você comprar a ação agora, por exemplo, e levar até o próximo ano, o que ele fala é que o rendimento, dividend yield, deve ser acima de 20%. Então, o preço dela pode oscilar para baixo ou para cima, mas você recebe esse rendimento, essa distribuição de lucros, que equivale a cerca de 20% do valor das ações. Isso pode até aumentar. Então, essa perspectiva de petróleo elevado, essa perspectiva aí de manutenção da política de preços, ela traz algum otimismo, mas sempre com essa sombra da interferência política. Então, o preço-alvo da Petrobras, calculado pelas principais gestoras, corretoras do mercado, hoje está em R$ 37,00. Ontem as ações fecharam em queda de 1,18%, isso porque a partir de ontem elas ficaram ex-dividendos. Então, só quem tinha as ações até quarta-feira tinha direito aos dividendos, no dia seguinte passa a não ter mais, isso acaba dando uma afetada no preço das ações, o que é normal, então ela caiu na quinta-feira, mas tem essa perspectiva de que ela chegue a cerca de R$ 37,00, mas o próprio Lorenzi estava falando, viu, Jairo, que essa perspectiva ela é muito afetada por esse risco político. Poderia até ser muito maior, a Petrobras poderia estar rendendo muito mais, alinhada com os pares internacionais, mas isso não acontece justamente por causa desses riscos da política. Ou seja, quando tem a troca dos presidentes, acaba gerando essa estabilidade. Exatamente.